Luiz, primeiro você falou aí no tocante ao desacato. Isso daí foi a imputação que foi feita a mim, que sou advogado, estava ali naquele momento, não apenas como irmão de Tarcísio, que é o prefeito de São Gonçalo, mas sim como advogado dele, até porque ele solicitou minha presença desde o início do forró, que foi realizado pelos artistas locais. Tanto ele quanto a procuradora do município, doutora Natália Almeida, solicitaram a minha presença só em apoio realmente. O forró itinerante foi iniciado às 5h30, 5h40 da manhã do dia 24, salvo engano, foi a quinta-feira. E não havia nenhuma, só para deixar registrado, até porque houve várias matérias, inclusive infelizes e equivocadas acerca da questão. Não havia nenhum tipo de aglomeração, o evento não foi organizado pelo município, o município apenas deu um apoio. Esse mesmo evento ocorreu no ano passado, no ano de 2020, quando havia uma outra gestão, o município foi solicitado apenas para dar apoio logístico, salvo engano, eu não tenho como precisar, mas foi um apoio de combustível, carro de som, que não era nem de São Gonçalo, o carro de som, e também um apoio de divulgação nas redes sociais, tanto do prefeito quanto do município. E também no dia a Guarda Municipal foi, tanto a Guarda Municipal quanto um veículo da Secretaria de Meio Ambiente, foi acompanhando o carro de som, também não é um mini trio, nem um trio elétrico, era um F1000 com uma estrutura de som que inclusive era baixo o som. Eu digo baixo porque eu estava lá às 5h40, às 6 horas da manhã, e você se afastava 40 metros do carro, você não ouvia mais o som, certo, Luiz? Então, só para fazer essa observação, porque muita gente está divulgando que esse evento foi organizado pelo município de São Gonçalo, isso não é verdade. Com relação à sua pergunta, houve sim uma condução pela Polícia Militar, pelos membros da Polícia Militar, da minha pessoa pela imputação de desacato. Isso já foi uma grande infelicidade feita, para não dizer outro nome, para não dizer crime, porque de fato é crime, mas eu não vou me alongar nisso, o encaminhamento de um advogado no exercício da profissão por um crime inafiançável no exercício da profissão, como eu falei. Então, houve uma imputação de desacato à minha pessoa, segundo o capitão Davi Neto, eu disse impropérios em relação a ele. Está tudo gravado, tem 1h40 de filmagens. Eu não tive condição ainda de olhar toda a filmagem, mas muitas filmagens tem, uma delas inclusive ele dizendo que eu iria, na frente do major, o capitão disse que perguntou se eu iria bater nele de novo, ou bater nele também, alguma coisa assim, ou seja, ele utilizando naquele momento ali, quando chegou alguém maior, com uma patente maior que a dele, jogar aquele advogado que ali estava contra o seu superior. Então, no depoimento dele à delegacia, ele não disse em nenhum momento o que seriam os tais impropérios que eu citei, mas mesmo que eu tivesse, Luiz, cometido de forma típica o crime de desacato, eu não poderia ser conduzido, porque o advogado no exercício da profissão ele só pode ser conduzido quando ele está em flagrante delito de crime inafiançável, certo? Então, isso daí já foi um equívoco. Com relação à questão da condução do prefeito Tarcísio, deixa eu só fazer uma observação também. Ele estava ali se revoltando com uma postura ilegal por parte da Polícia Militar, que não reconhecia a autonomia do município com um decreto vigente, um decreto municipal, à semelhança do decreto municipal de Feira de Santana, que trazia algumas divergências em relação ao decreto estadual. Ele estava ali agindo em nome do município e também em nome de um cidadão que foi preso por estar sem carteira de habilitação. Então tudo isso começou, a aglomeração aconteceu após os membros da Polícia Militar chegarem, inclusive no total de 50 membros, 50 policiais militares em São Gonçalo, algo que nem na época que existia festa de São João, festa do padroeiro no dia 28 de julho, eu nunca vi tanto policial militar, sobretudo de patente alta, em São Gonçalo. Então, eu não sei se era essa a resposta que você queria, mas eu precisei fazer essas observações iniciais para esclarecer a questão relacionada ao forró itinerante de São Gonçalo dos Campos. Agora, advogado Tadeu Neto, é justamente isso que a gente questiona, porque a gente sabe que o advogado ele defende o criminoso e não o crime. E aí, segundo a polícia, naquele momento o senhor estava impedindo a prisão do seu irmão, que é prefeito, que, segundo ainda o Major Lobão, estava ali
por desacato à autoridade e desacato a um decreto. Então, naquele momento, o senhor se colocou também contrário à prisão dele, por isso que o senhor foi conduzido. Vamos lá, Luiz, primeiro que não existe desacato a um decreto, certo? Se o Major Lobão e o Dom Lobão, que nem lá estava, no primeiro dia ele pediu a ida do Major Joilson, que inclusive é filho de São Gonçalo. Depois, ele, no dia seguinte, ou ele ou o comando dele encaminhou a presença do Major Bonés, ou seja, o Major Lobão nem lá foi. Então o Major Lobão não pode nem falar, o Major Lobão só pode falar pelo que ele viu em imagens. Então pede para ele olhar o vídeo. E não existe desacato a uma ordem, existe desacato a uma pessoa. Como eu falei, advogado nenhum pode ser impedido de se comunicar com o cliente. Advogado nenhum pode ter o exercício da profissão dele impedido, salvo por crime, salvo em flagrante delito por crime inafiançável. Então esse argumento aí de dizer que eu sou irmão, pouco importa, Luiz. Eu poderia estar ali representando o Luiz Santos, poderia estar representando Tarcísio Pedreira. Eu sou advogado independente se é de pai, de mãe, de irmão, de amigo ou de inimigo ou ex-inimigo. Naquele momento ali eu era advogado de Tarcísio, inclusive advogado privado dele, e fui por diversas vezes impedido de me comunicar com ele. Existem vídeos, inclusive quando ele faz algumas perguntas na frente do Major, o Major em algumas vezes permite que eu me aproxime de Tarcísio quando ele insiste, e pode perceber que na filmagem não há ali nenhuma tentativa de impedir a atividade da força de segurança, da polícia que ali estava. Pode perceber que, inclusive, a situação se contorna quando eu consigo me comunicar com o Tarcísio. Quando eu consigo me comunicar com ele, quando eu consigo falar com ele, quando ele consegue falar comigo, as coisas se resolvem no tocante à questão da imputação de resistência. E outra, a resistência, Luiz, nem existiu, porque contra Tarcísio foi acusado ele de lesão, porque teria ele tomado a própria chave dele da mão de um oficial, teria também ele desacatado e teria cometido ele uma outra questão que eu nem me recordo, mas que não foi crime de resistência. Então, nenhum dos policiais que lá estavam apontou que o prefeito, muito menos o advogado que está aqui, que a acusação contra ele foi apenas o desacato por utilização de impropérios, como eu citei antes. Nenhum dos que estavam ali registrou na delegacia lá do Sobradinho, nenhuma queixa, nenhuma imputação de resistência, seja de lá quem for. O que é que o senhor pretende fazer? As providências que o senhor pretende adotar? O próprio presidente da OAB Santana disse que não aceitará que as prerrogativas, as leis que asseguram o advogado na sua profissão sejam, digamos assim, desrespeitadas. E o senhor, particularmente, o que é que pretende fazer? Vamos lá. Primeiro, já foi feita uma solicitação de desagravo público direcionada não à Polícia Militar, não à instituição da Polícia Militar, mas sim aos membros da Polícia Militar que ali estavam. Eu não tenho nenhum interesse de estar buscando atacar uma instituição respeitada que é a Polícia Militar. Falo aqui em meu nome, não em nome do prefeito, não em nome do município, até porque eu não represento o município, eu sou advogado de Tarcísio. Eu vou sim fazer um registro de ocorrência por crime de violação a prerrogativas funcionais previsto no artigo 7b do Estatuto da Ordem. Existem lá algumas prerrogativas, 4 prerrogativas, que em caso elas serem violadas, elas se configuram crime. Além disso, esse pedido de desagravo público, eu estou aguardando resposta por parte da OAB Bahia. A OAB de Feira de Santana já emitiu uma nota de repúdio. Eu acredito que essa nota também seja emitida pela OAB da Bahia ainda esta semana, mas o mais importante é o desagravo público que vai acontecer. Com relação às ações, seja ações em meu nome, ação indenizatória, ou mesmo uma ação, uma queixa-crime, farei, inclusive, já me comuniquei com o delegado titular, que não é o delegado lá da delegacia de Sobradinho, é o delegado de São Gonçalo, e assim que possível farei essa queixa-crime contra todos os policiais, as pessoas físicas que, entendo eu, que cometeram esse crime, essa violação às minhas prerrogativas. Com relação às providências que vão ser tomadas por parte do município, por parte de representantes de prepostos do município que foram ofendidos, a exemplo, inclusive,
de um guarda municipal que foi, pelo capitão que eu citei aqui, ofendido moralmente, isso daí eu não posso responder. Isso daí, essa pergunta tem que ser feita tanto a quem representa o município, seja a procuradora-geral do município, como ao prefeito. Muito obrigado, sucesso, conte conosco. Valeu, Luiz, um abraço, sucesso para o seu programa também. Siga as ordens. Um abraço.